Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. E que as bênçãos de Deus, nosso Pai, não falte na tua vida e na tua casa. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus, Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu és onipresente, Tu és Pai. E obrigado, Senhor, por nos adotares na Tua vida e no Teu reino, não como servos, mas como filhos. Filhos que foram criados à imagem e semelhança do nosso Pai, mas que se perderam, fugiram, viraram as costas, se rebelaram. Mas o Senhor, em seu infinito amor e graça, enviou o seu Filho. E Jesus Cristo nos adotou de novo, como filhos e filhas de Deus. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos alegria, nós temos o prazer de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, porque o Senhor mesmo tem prazer em nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. E nesse momento, nos colocamos na Tua presença, tanto eu quanto os meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo que assistimos esta mensagem, nos colocamos em Teus braços de amor. Nos colocamos em Tuas mãos para que o Senhor realize em nós o Teu querer. Realize em nós toda a Tua vontade. Manifesta em nós a Tua glória. Manifesta em nós o Teu poder. Salva-nos, ó Deus, perdoa-nos e cura-nos. Ajude-nos hoje em nossas lutas diárias, em nossa caminhada, em nossos relacionamentos, em nossos empreendimentos, em nossos projetos, sonhos e objetivos, que toda a motivação da nossa vida seja exaltar e glorificar o Senhor como nosso Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu antes de mesmo existirmos, antes mesmo de escolhermos o Senhor. Estando em nós mortos em ofensas e pecados, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus. E hoje nos colocamos em Tuas mãos para sermos do Senhor e para vivermos para o Senhor. O adoramos, agradecidos, e Te pedimos todas estas bênçãos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ontem nós estudamos a doutrina do santuário e eu disse que a doutrina do santuário ela é complexa, ela é vasta, ela é profunda, porque na doutrina do santuário se centraliza toda a teologia da redenção. Toda a teologia da redenção e do conflito entre o bem e o mal se centraliza no santuário. E lógico que quando Deus constrói um santuário na terra, é uma réplica, é uma figura, é um símbolo do santuário existente no céu, onde Deus manifesta a sua bondade e sua verdade, mas acima de tudo Ele manifesta o seu interesse, o seu carinho por nós, manifesta o seu poder salvador, oferecendo Jesus Cristo como propiciação para perdoar a gente e nos purificar de todo pecado. Então o Espírito Santo me impressionou bastante esta noite, para que a gente continue estudando um pouquinho mais esse tema. Nós vamos começar a nossa mensagem justamente lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, né? Para a gente fazer a nossa reflexão. Êxodo 25, versículo 8. Leia comigo. Não esquece, abre a tua Bíblia, tá bem? Não esqueça de abrir a Bíblia, porque quando você abre a Bíblia, você permite ao Espírito Santo tocar em você e falar com você. E além do mais, é um exercício para você conhecer a Bíblia, para você se familiarizar com o texto bíblico e no dia a dia você ter mais facilidade de encontrar os textos bíblicos.
Êxodo capítulo 25, versículo 8, está escrito assim: farão um santuário para mim, para que eu possa habitar no meio deles. Deus pede um santuário. E aqui o santuário tem dois objetivos. Primeiro é dedicar esse lugar a Deus. É uma casa de Deus, é um tabernáculo para Deus. E o tabernáculo do Velho Testamento era simples, era uma barraca de lona ou de peles de animais. Essa barraca era dividida em três partes. Na primeira parte, o pátio do santuário, onde ficava o altar e a bacia. Ali no altar tinha o altar do sacrifício diário e tinha uma bacia de lavar, onde Arão lavava a carne dos animais, né, para fazer o sacrifício, e também onde ele se lavava para apresentar-se diante de Deus e oferecer os holocaustos, os sacrifícios e as ofertas. A primeira parte interna do santuário chamava-se santo, o lugar santo, ou mesmo o chamado santuário mesmo. A primeira parte do santuário era chamada de santuário ou lugar santo. Dentro desse lugar santo, nós tínhamos três móveis. Tinha um altar, chamado altar do incenso. Nós tínhamos uma mesa onde era colocado 12 pães. E nós tínhamos um candelabro com suas 7 lâmpadas. Esses três móveis não podiam ficar, digamos assim, inativos. Sempre deveria ter 12 pães ali, representando as 12 tribos de Israel. Um pão para cada tribo. Então, todo sábado, o sacerdote trocava os pães, mas os pães permaneciam ali 7 dias durante a semana, e no sábado eram trocados os pães dormidos por pães novos. O candelabro com as suas 7 lâmpadas nunca se apagavam. As 7 lâmpadas do candelabro não podiam estar apagadas em momento algum, sempre acesas. E o altar do incenso também estava sempre em brasa, porque era oferecido o incenso. Lá em Apocalipse capítulo 5, João vai dizer que esse incenso, ele sobe a Deus com as orações. Então, como Arão, dia a dia, oferecia holocaustos, sacrifícios e ofertas pelo povo, com orações e súplicas, então esse altar também tinha que permanecer aceso. Não com fogo, né? Na verdade, ele tinha brasas. Era tipo uma churrasqueira. Então, ele tinha que queimar o incenso diariamente. O altar de fora também não se apagava. O altar do pátio também não se apagava. E aí ficava o Santíssimo. No Santíssimo só tinha um móvel. Esse móvel era a Arca da Aliança. E dentro da arca estava os 10 mandamentos. E também tinha, ao lado da arca, tinha um pote com os pães, o maná, que caiu do céu, né, estava ali do lado da arca. O único móvel que tinha dentro do Santíssimo era a arca com a Shekinah. A tampa da arca tinha 2 anjos, e essa tampa da arca, pela presença dos anjos ali olhando para dentro da arca, era chamada de Shekinah, o lugar da presença de Deus, trono de Deus. O trono de Deus na terra estava em cima da arca da aliança. E do lado da arca estava a vara de Arão, que florescera, e o maná, um pote contendo o maná que Deus deu aos filhos de Israel durante 40 anos na caminhada, na peregrinação pelo deserto. Então esse é o santuário. Agora nós podemos tirar lições profundas desse tabernáculo. Primeiro, do lado de fora, nós tínhamos o altar
onde queimava-se os holocaustos, os sacrifícios e as ofertas. Esse altar estava aceso. Então, todo dia, Arão oferecia um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. Isso lembra a mim e a você duas coisas, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo. O santuário representa uma liturgia. Primeiro, uma liturgia individual, onde eu e você devemos ter o nosso altar. Abraão tinha um altar, Jó tinha um altar, Noé tinha um altar, Abel tinha um altar, o próprio Caim tinha um altar. E Deus, em sua graça e bondade, permite que eu e você chegue-se a Ele no altar. O altar da consagração, o altar da entrega, o altar da comunhão, o altar da adoração, lógico, né? E a gente sabe que a adoração, ela passa pelo processo da comunhão. Eu adoro a Deus, mantendo um relacionamento diário com Ele. Diariamente um sacrifício era feito pela manhã, diariamente um sacrifício era feito pela tarde. Mas Arão, antes de oferecer o sacrifício, ele passava pela bacia de lavar. Ele tomava seu banho ali, na frente do santuário, para se oferecer, para se purificar, para se apresentar diante de Deus. Nós precisamos ser purificados diariamente, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos de uma purificação diária. E que purificação é essa, Renivaldo? Eu vou ficar me batizando todo dia? Não. Os filhos de Israel, cada um tinha um pote ao lado de casa. E durante os festivais, os 3 festivais que Deus marcou para eles se consagrarem a Deus, a Páscoa, a festa dos tabernáculos e o dia da expiação, eles tinham que fazer um ritual da purificação. Êxodo capítulo 19, quando Deus vai aparecer aos filhos de Israel para dar a eles os 10 mandamentos, Deus pediu a mesma coisa. Deus pediu para que eles se lavassem e se purificassem para se encontrarem com Deus, e a fim de receberem a lei de Deus, receber a aliança com Deus, fazer aliança com Deus. No capítulo 19, versículo 10 está escrito: Disse também o Senhor a Moisés: vai e fala ao povo, e purifica o povo hoje e amanhã. Então, antes de se apresentar a Deus, o povo precisava passar pela purificação. Mas essa purificação, essa água aqui da purificação, essa talha, né? Jesus Cristo faz o milagre nas talhas da purificação. O casal tinha ali as talhas que eram usadas para a cerimônia de purificação, e Jesus Cristo mandou encher aquelas talhas que estavam vazias, e mandou encher de água. Essas talhas eram usadas no ritual da purificação. E Deus deu uma ordem para Moisés: vá ao povo e consagre o povo hoje e amanhã. Consagrar como? Purifica o povo. Diz aí que eles tinham que tomar banho e mudar as vestes. E hoje, o que Deus pede de mim e de você hoje? É a mesma coisa. Leia comigo Ezequiel 36. A gente aprende muita coisa no santuário, meu irmão. O tema é vasto. Inclusive, a gente precisa trabalhar o santuário lá do Novo Testamento, que Paulo vai dizer que é eu e você. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Quem sabe a gente faz 2 mensagens para que você entenda que no santuário Deus quer se encontrar com você. Porque o santuário foi construído para a gente. Para mostrar para a gente a verdade de Deus, o interesse de Deus por nós. E
nos levar a sair dos interesses temporâneos ou temporais para os interesses eternos. Para nos mostrar que Deus é um Deus de ordem. Observe que o templo, o santuário era dividido em 3 partes e cada parte tem o seu próprio ritual, tem sua própria cerimônia, tem seu próprio processo na adoração. A adoração é completa, mas cada parte desempenha um papel no processo da adoração e comunhão com Deus. Ezequiel 36, verso 25 a 27 está escrito: derramarei água pura sobre vocês, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês serão purificados de todas as vossas imundícias. Derramarei água sobre vocês. Lá estava uma bacia de lavar. E que água é essa, Renivaldo? Que água é essa? Tá? Que água é essa? E o livro de Isaías, capítulo 59, nos apresenta essa água. Que água é essa? O próprio Deus está interessado em nos oferecer a água. Isaías 59 diz assim, olha, verso 20 e 21. Virá o nosso Redentor a Sião, e vocês serão convertidos ao Senhor. Opa, aqui já aparece uma palavrinha. Esse processo de purificação aqui é a minha conversão diária. Deus vai tirando da minha vida coisas que contaminam a minha alma, contaminam a minha vida e impede de eu adorar e servir a Deus. E no verso 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito, o Espírito Santo que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem você nem seus filhos se apartarão delas para todo sempre. Deus, ainda no versículo 19, e temerão ao nome do Senhor, desde o nascente até o poente. Olha aqui os dois sacrifícios, né? A sua adoração precisa, irmã, amigo, amiga, de 2 momentos diários com Deus. Verso 19, aí que diz assim, olha, o que Deus vai fazer aí? Virá como torrente para você o Espírito Santo. Quem é que faz a purificação? É a água. E o que a água representa? A água representa o Espírito Santo. Então Arão precisava ser lavado no Espírito Santo, ou lavado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser purificado pelo Espírito Santo para oferecer a oferta diante de Deus. E para que Deus aceite a sua oferta. Deus não aceita você de qualquer jeito não, meu irmão. Essa ideia, eu fico triste porque hoje existe essa ideia de que eu e você podemos fazer o que quiser, andar do jeito que quiser, comer o que quiser, porque Deus só quer o coração. Quando você entender o que é entregar o coração a Deus, você deve ir no santuário. Lá tem um altar queimando, porque o altar está ali para queimar teus pecados. O cordeiro representava o pecado. Quando o pecador chegava diante do altar, ele colocava a mão direita sobre a mão esquerda sobre a cabeça do cordeiro. Confessava ali na cabeça do cordeiro todos os seus pecados específicos. Adulterou, mentiu, matou, roubou, fez isso, fez aquilo, falso testemunho, praticou uma injustiça com o próximo, então ele confessa seu pecado. Fornicação, prostituição, ele confessava o seu pecado. E ali o cordeiro recebia o pecado, e o cordeiro era imolado com a mão direita, ele pegava a faca e cortava o pescoço do animal, e Arão
o sacerdote estava com a bacia, segurava a bacia onde era derramado o sangue do animal morto por causa do pecado. E agora o sangue era aspergido na base do altar, sobre o altar, na cortina do santuário. Na parte externa ali, era aspergido o sangue. Dentro do santuário ali, em frente o altar do incenso, era oferecido então o sangue do animal morto, representando o pecador, confessando os seus pecados. O altar estava ali, o pecador se apresentou, agora ele precisa ser lavado. O Espírito Santo vai purificar a gente. Ele vai nos dar o arrependimento e a conversão diária. Você precisa ir ao altar para oferecer um sacrifício a Deus. Você precisa ser lavado, você precisa ser purificado para assistir na presença de Deus. O altar era para queimar o pecado. Deus quer queimar, Deus quer destruir, Deus quer apagar, Deus quer purificar você de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito, leia comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O altar precisava estar aceso diariamente. Aquele altar jamais se apagava, porque ele representava a comunhão diária que eu e você precisamos ter com o nosso Deus. Dentro do lugar santo, tinha os pães da proposição, 12 pães. Tinha o altar do incenso. E ao lado do altar do incenso, quando você entrava no santo, quando se entra no santo, lado esquerdo estão as 7 lâmpadas do candelabro ardendo, acesa. Do lado direito estão os pães da proposição. E na frente do Santíssimo está o altar do incenso. E diariamente Arão entrava no lugar santo para oferecer as orações do pecador e dele mesmo. 3 coisas que Arão fazia no Santíssimo, no santo. Ele cuidava de manter o altar aceso, o altar do incenso aceso. Queimar o incenso, no caso, queimar o incenso. Zelar pelos pães e abastecer as lâmpadas com azeite. As lâmpadas não podiam se apagar, então ele tinha que abastecer as lâmpadas com azeite. O que significa isso para mim e para você hoje? O pão representa a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o pão. E você não pode deixar faltar o pão na sua vida, meu irmão. Como é que você pode viver uma vida cristã vitoriosa, sem ir ao templo, sem ir ao santuário? E aqui eu não estou falando santuário e igreja ainda não, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho isso aí, mas aqui eu estou falando de santuário. Agora eu estou preocupado com você como santuário. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, olha o que Paulo diz. Paulo diz que você é santuário de Deus e morada do Espírito Santo. Está escrito assim, olha, 3, verso 16. Ou você não sabe que você é santuário de Deus? Aqui está dizendo que você é um lugar santo. Você é um lugar santo. Pedro vai dizer que você é propriedade de Deus. Êxodo capítulo 19 diz que você é possessão de Deus.
E lá em Êxodo diz mais que você é possessão exclusiva. Você é posse exclusiva de Deus. Paulo está dizendo que você é santuário, você é o lugar santo de Deus. Você é um santuário. E diz mais aí, verso 16, né? E que o Espírito Santo habita em você. Ou você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, é santo. Olha aqui a palavra santo, né? Lugar santo, santo. No lugar santo tinha então os pães, o candelabro com as lâmpadas acesas e o altar do incenso. Na minha vida pessoal, tem que haver comunhão com Deus, meu irmão. Minha irmã, como que você vai viver uma vida cristã sem ter comunhão com Deus? Que religião é essa que você se satisfaz em cultos, eventos? Os móveis do lugar santo representa uma vida de comunhão com Deus, com a palavra. E aqui o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo para me iluminar. Minha lâmpada precisa ser acesa, permanecer acesa. O problema das virgens nécias foi justamente esse. Elas tinham a lâmpada acesa, mas não tinham azeite reserva. Arão, ou os outros sacerdotes, sucessores de Arão, não podiam deixar as lâmpadas se apagar. Virão provas, virão lutas, virão tentações, dificuldades, perdas. Você não pode permitir que a sua fé se apague. Porque se isso acontecer, Paulo vai dizer em Hebreus que você vai apostatar. Que você não vai permanecer, que você vai desistir, que você vai virar as costas para Deus. Você vai negar a Deus. O altar do incenso é o altar das orações. Apocalipse capítulo 5, leia comigo. João vai dizer que o altar do incenso é para queimar, é para você oferecer as orações dos santos, né? Leia comigo Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim, ó. Quando tomou o livrinho na sua mão, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante de Deus, tendo cada um dele uma harpa de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. O altar do incenso era oferecido a Deus, o incenso era oferecido a Deus diariamente por Arão e os outros sacerdotes, com as orações dos santos. E João enfatiza essa questão aqui dos santos, né? E a palavra santo significa alguém que foi dedicado com exclusividade para Deus. Por isso Pedro vai dizer que você é propriedade exclusiva de Deus. Paulo vai dizer que você é morada de Deus. Que você é templo do Espírito Santo. O que você anda fazendo, meu irmão? O que você anda fazendo, minha irmã, diariamente? Como você pode ser um cristão vitorioso na fé se você não separar tempo para ficar a sós com Deus? Como você pode ser um cristão vitorioso sem a comunhão diária com Deus? Observe que o texto aqui é claro. As orações, a taça de incenso era oferecida com as orações. Às vezes, por exemplo, nós fizemos uma mensagem aqui sobre a questão da oração, né? A comunhão diária. Foi um dos vídeos menos assistidos. Porque nós não gostamos da oração. Agora, se a gente faz aqui uma mensagem que Deus vai curar você se você fizer uma campanha de oração. Campanha de oração. Observe a expressão campanha de oração, projeto de oração. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, todo ano tem o projeto 10 dias de oração com 10 horas de jejum.
E tem gente que está vivendo a vida espiritual, aguardando a primeira semana de fevereiro para passar 10 dias em oração, com 10 horas de jejum, para pedir coisas a Deus. Então, no dia a dia, e o que acontece? Se eu vivo de projetos, muitas vezes esses projetos se tornam irrelevantes e insignificantes para mim. Porque no dia a dia eu não vou para o santuário. E Deus manda construir um santuário para que Ele possa estar conosco, morar conosco, viver conosco, para cuidar da gente, mostrar seu interesse por nós, organizar e ordenar a nossa vida, para vivermos de acordo com os seus princípios. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Ele tira a bagunça, a desordem e Ele coloca princípios. Os móveis do santuário, a liturgia do santuário é para nos ensinar que nós precisamos diariamente adorar a Deus em espírito e em verdade. As lâmpadas não podiam se apagar. O altar do incenso não podia se apagar. Aí Paulo vai dizer para mim e para você, ore sem cessar. Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, faça tudo para glorificar a Deus. Com o teu corpo, porque o teu corpo é morada, é templo, é santuário de Deus. O que é que tinha no Santíssimo? Tinha apenas a Arca da Aliança, né? a Arca dos 10 Mandamentos. E ali estava a presença de Deus sobre a Shekinah, ou na Shekinah, como você queira. A verdade é que tinham 2 anjos ali, a tampa da arca tinha 2 anjos de metais, né? Revestidos de ouro. E esses anjos estavam olhando para dentro da arca, cobrindo a arca com as suas asas. As asas dos anjos era para cobrir a arca, mostrando a proteção de Deus sobre as suas leis. Leis imutáveis, leis que na verdade são cercas protetoras para os filhos de Deus. Deus não precisa mudar suas leis para mostrar que ama você. Ao contrário, a lei está ali para mostrar que o que está acontecendo do lado de fora é para preservar a lei. Ou para mostrar a santidade da lei. Porque a lei de Deus é um atributo do seu próprio caráter. A lei de Deus é um atributo da sua própria santidade. Paulo vai dizer que a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. A lei é santa, justa e boa. Por que a lei é justa? Porque do lado de fora o pecador confessa seu pecado e o cordeiro é sacrificado pelo pecador. A lei é preservada, a lei é justificada e o pecador é justificado pela lei, porque ele morreu ali no altar. A oferta, o cordeiro morto, representava a morte do pecador. Jesus Cristo se fez pecado por nós, para que nós, por Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E a justiça de Deus se revela na lei. Está escrito na Bíblia. A lei de Deus é santa, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é boa. Leia comigo o Salmo 19. Eu quero encerrar com esse texto e a gente vai passar para a próxima mensagem, ainda dentro do santuário, porque Salmo 19. Vamos ler alguns versos aí do Salmo 19. Leia comigo. A partir do versículo... O versículo 7 está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento de Deus é puro e ele ilumina os olhos. A lei de Deus não estava lá para condenar ninguém.
A lei de Deus estava lá para preservar a santidade de Deus e do próprio povo. Mas somos pecadores. Por isso o altar do sacrifício no pátio era o lugar de receber o pecador e queimar os pecados. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Então você é justificado diante de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, que vive na lei dada pelo Espírito Santo. E diz Ezequiel 36, verso 27, que Deus agora coloca a lei dele em nosso coração. Isaías capítulo 8, versículo 16 diz que Deus sela a lei em nosso coração. Então agora, pelo Espírito Santo, eu observo a lei, eu pratico a lei, então eu sou justificado pela própria lei. Aqui está dizendo que a lei faz algumas coisas aí, né? No versículo 7 diz que a lei do Senhor, ela restaura a alma. No verso 8, os preceitos de Deus alegram o coração e o mandamento de Deus ilumina os olhos. Então a lei restaura o relacionamento com Deus. Eu posso ir à presença de Deus no santuário, porque eu estou levando o cordeiro como oferta do meu pecado. No altar eu sou queimado com a oferta. O meu pecado é apagado, meu pecado é esquecido, porque Deus apaga as nossas transgressões. Isaías 43, verso 25. Ele se esquece do meu pecado, então agora eu sou justo diante de Deus. Eu sou aceito pelo Cordeiro. Através do Cordeiro eu sou aceito diante de Deus. A vida no santuário, meu irmão. Abraão entendeu isso, Noé entendeu isso. Noé não tinha um santuário físico, mas ele tinha um altar. E com certeza eles tinham um lugar de adoração, onde eles prestavam um serviço a Deus. E o serviço era da comunhão, do andar com Deus. Não quer você hoje entrar no santuário? Não quer você hoje consagrar sua vida a Deus? Não quer você hoje buscar acender de novo as lâmpadas da tua vida para comungar com Deus? Não quer você hoje se alimentar do pão espiritual? Tem você se alimentado desse pão diariamente? Tem você bebido dessa água diariamente? Tem sido você purificado pelo Espírito Santo diariamente? Se esse é o desejo seu, de mudar a sua história, começando por sua ida ao santuário, para você ser queimado no altar do sacrifício, da adoração em espírito e em verdade, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo santuário e obrigado porque as cerimônias do santuário nos ensinam grandes lições para nós. Queremos aprender mais do Senhor, queremos ter comunhão contigo, queremos que as nossas lâmpadas e o nosso altar permaneçam acesos, o altar da comunhão, da consagração, da entrega, da dedicação ao Senhor. Toma-nos para sermos teus hoje, Pai, mais uma vez, e dá-nos o Espírito Santo para guiar nossos caminhos. O adoramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.